um pessoal muito bacana que a gente tem contato aqui na cidade, um papo de quinta, na verdade, Kátia, Gerson e Vânia. Hoje nós vamos falar sobre licitação e sua nova lei. Vamos fazer o seguinte, Gerson. Eu vou passar a bola para você, porque é um assunto que eu não domino muito, e eu vou passar a bola para você. Fique à vontade. Um bom dia a todos. Eu sou Gerson, advogado, eu sou pós-graduado em Direito Público, Direito Civil e Processo Civil. Sou também servidor público municipal e atuei como pregoeiro no município de Rancharia, interior de São Paulo. Eu vou limitar somente a minha apresentação da minha mini-bio, e deixar com que cada um dos participantes se apresente, para melhor fluir a administração do que a gente tem a apresentar hoje aqui, tá? Mas eu adianto que, em geral, somos entusiastas dos estudos da gestão pública com foco principal as licitações e contratos, né? Antes de falarmos especificamente da nova lei de licitações, eu reservo alguns minutos para falar do que é a licitação em si, né? A fim de dar entrada ao tema principal, né? Mas para falarmos de licitação, temos que falar um pouco também em planejamento, né? Planejamento, na verdade, é a base de uma boa gestão pública, é o que enraiza, né, as leis orçamentárias, as necessidades dos cidadãos, nos casos dos municípios, né, dos munícipes, né? Assim como coloca em prática o plano de governo, né? Estando adequado o planejamento, bem estruturado, definido o plano plurianual, estabelecida a LDO, a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, aí que a gente começa a falar de licitação, né? Mas o que é licitação, né? Eu não vou entrar aqui num conceito rebuscado, um conceito técnico, mas licitação nada mais é do que um procedimento administrativo pelo qual a administração pública adquire bens, contrata serviços e aliena também os seus bens, né? Em termos mais simples, é a forma pela qual o ente público, né, a administração pública, utiliza para comprar e vender. Sendo obrigatório pela Constituição Federal, entretanto, temos que falar que se trata de um procedimento extremamente complexo, né, e que, indubitavelmente, demanda muito estudo. E com a obrigatoriedade trazida pela Constituição Federal de 1988, né, só em 1993 é que a gente teve definitivamente uma lei de licitações, né, que até então a gente conhece a Lei 8666, né, que trouxe as regras gerais do procedimento. 9 anos depois surge então a 10.520, né, que incluiu como modalidade de licitação o pregão. Essa lei ela teve a sua validade bastante questionada, porque quando ela foi criada, quando da sua criação, em especial da criação da Lei 8666, o legislador deu a entender que o rol de modalidades previsto naquela lei era um rol taxativo, né, e acabou se discutindo, inclusive, a competência da nova lei, se era aplicada ou não, seria o caso de sim haver uma nova modalidade de licitação. Até por isso, eu entendo que foi uma lei que teve a sua aplicação um pouco vagarosa, né? Há de se destacar, entretanto, que quando veio à tona a Lei 10.520, trouxe um procedimento licitatório, trouxe ao procedimento licitatório bastantes inovações. Motivos pelo qual passou a ser a Lei 8666 alvejada de críticas, havendo uma pressão muito grande à sua reformulação. Até porque já havia no Senado, né, no Senado Federal, um projeto de lei, digamos assim, parado desde 95, 2 anos depois, né, da vinda da Lei 866, que foi em 93. Justamente por causa dessas inovações que vieram, que veio junto à Lei 10.520, e depois que acabou-se com a qualquer dúvida com relação à sua validade jurídica, acabou dando margens, né, a diversos estudos de modelos outros de compra, como o exemplo do RDC, né, que é o Regime Diferenciado de Contratações, que veio em 2011 com a Lei 12.462, e o procedimento auxiliar chamado Sistema de Registro de Preço, que veio com o Decreto-Lei 7892 de 2013. Mesmo ano, aliás, em que teve mais um projeto enviado ao Senado, a fim de reformular a Lei Geral de Licitações, que também acabou ficando parado lá no Senado, né?
E com a evolução tecnológica, a gente viu uma necessidade ainda maior de modernização do processo de compra, né? Passando a admitir ali o procedimento de compra pelo meio eletrônico, né? Em 2019, a gente tem o Decreto-Lei 10.024, que trata sobre o pregão eletrônico e a dispensa eletrônica. E somente em 1º de abril de 2021, com o surgimento da Lei 14.133, é que vimos efetivamente uma nova Lei Geral de Licitações, né? E é a lei da qual a gente vai começar a estudar alguns aspectos hoje. Até por isso, eu já esmiuçando um pouco essa parte introdutória, vou passar a palavra à Kátia ou a Vânia, aí eu deixo com que elas optem por escolher qual que começará a falar, para que apresente a mini bio dela e a gente começa a tratar sobre o assunto da nova lei de licitações. Bom dia. Bom, meu nome é Kátia, eu sou advogada e eu trabalho com licitações na área da administração pública, né, desde 1997. Então, assim, a gente tem uma experiência nessa área aí que pode contribuir com vocês aí nessa discussão da nova lei de licitações. A gente já atuou em vários processos, né, administrativos com a Lei 866, e agora, com essa nova legislação, né, a gente percebeu que tem bastante alteração, assim, que pode ajudar, né, no desenvolvimento dos processos, que vão facilitar, né, na área da administração pública, as aquisições com uma qualidade melhor, né, e uma melhor aplicação dos recursos públicos. E então a gente está, assim, em estudo, né, estudando sobre o assunto e vem trocar uma ideia com vocês para melhorar e facilitar essa aplicação da lei no dia a dia da administração pública. Vânia, passo a palavra para você. Sou graduada em gestão pública e tenho uma pós em direito público. Eu sou servidora do município, né? Não exatamente na área de licitações, a minha parte é a parte de controle interno. Eu sou funcionária efetiva da controladoria. Então, a gente acompanha aí alguns processos, né? Nós temos que fazer algumas análises. E para nós, estamos estudando essa nova lei, que vai aí precisar incluiu aí muita assessoria jurídica e a parte de controle interno. Os papéis do controle interno ainda não estão bem definidos na lei, mas nós temos aí que fazer o acompanhamento da implantação e implementação dessa lei, né? Eu trago até os meus colegas à discussão, porque a maioria dos municípios são municípios de pequeno porte, e a lei ela é meio complexa, ela exige segregação de funções, ela exige pareceres jurídicos, e aí envolvendo um número maior de servidores, o que muitas vezes os municípios não possuem tantas pessoas assim nos setores de licitação, na parte de controle interno, né? O controle interno vem aí desde 2012 sendo mais obrigatório, apesar de já estar na Constituição e algumas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os municípios não desenvolviam assim muito essa parte de controle interno. Está sendo exigida muito pelo Tribunal de Contas e os municípios não estão totalmente estruturados ainda com o controle interno, né, com as controladorias. Então, eu vejo uma grande dificuldade nessa parte, porque tem municípios que têm um servidor, às vezes, desempenhando a função de controle interno, né? Acumulando com uma outra função. Então, vai ficar assim, meio difícil para os municípios, né, fazer essa separação aí, que entra a parte de controladoria e para fazer a implantação dessa lei, né? Então, a gente vê uma força muito grande da controladoria até dentro do procedimento licitatório, né? Eu fiz um trabalho recente com relação à questão de valores, à disponibilização de valores,
orçados, né, quando da abertura do processo licitatório, e a lei é bem clara que a administração pública ela não pode negar o acesso aos preços ou todo o procedimento licitatório em si, né, a fase interna, assim como já posterior à fase externa, né, da licitação, ao controle interno também. Fala em controle externo, mas ao controle interno. Isso aí a gente vê de uma forma assim que tenta desfocalizar de como é o controle interno, né? Porque o controle interno em muitos municípios, ele acaba sendo visto interno de forma interna mesmo, mas na verdade ele é um órgão que deveria ser separado do ente público, né? Porque assim, tem uma... Desvinculado, esse é o termo, né? Desvinculado, né? Isso, e alguns controles internos ainda, na parte, está muito vinculado às secretarias, subordinados, não tem acesso a toda a documentação, né? Tem uma certa dificuldade nos controles internos ter acesso à documentação. Eles precisam pedir essa documentação, muitas vezes não são fornecidas. Então, o acesso ao controle interno, à controladoria, aos funcionários que desempenham essa função, né? Porque a função de controle interno é bem ampla, né? Dentro de cada departamento teria que ter o seu controle interno, né? E aí teria somente ali um sistema de controle interno que englobaria todos os controles, né? Tem uma distinção aí, e muitas vezes os funcionários não têm acesso às documentações. Então, assim, é difícil trabalhar, é difícil o gestor entender qual é o papel do controle interno. Ele não é um dedo duro, ele não é alguém que está para atrapalhar a gestão, né? Mas ele vai ter agora esse papel que é preocupante para os pequenos municípios. Vânia, na questão do controle interno, né, o que a gente vê assim é que esse controle, ele, como você falou, ele teria que ser dentro de cada órgão, de cada divisão ou cada secretaria, dependendo do organograma aí que cada órgão tem, né? Deveria ser exercido por vários servidores, né? Não só a parte do controle interno mesmo, assim, em si. Porque se você pensar, como o Gerson falou, em planejamento, ele envolve assim uma mitigação de riscos, né? De você planejar para errar menos, né? Então, assim, isso é o papel do controle interno, né? De tentar também orientar e, como você falou, não é o dedo duro, orientar para que haja menos riscos, né, haja menos erros dentro do procedimento de contratação, de licitação, né, e atinja o objetivo que é adquirir um melhor produto ou contratar o melhor serviço pelo melhor preço, né, e, consequentemente, garantir uma melhor prestação de serviço para a população, né. Então, eu acho que essa questão do controle interno é extremamente importante, é louvável eles terem colocado isso num outro patamar dentro da nova lei de licitações, né, que a gente vai ver, e essa questão de estruturação, né, quem sabe agora começa a se estruturar melhor o controle interno, porque, assim, são vários profissionais que deveriam estar envolvidos, né, nesse processo de análise da documentação de várias áreas, né, não só jurídica, como contábil, né, então, assim, dificilmente um só profissional vai ter todas essas habilidades, então seria mesmo uma questão de estruturar a equipe para conseguir melhorar esse atendimento aí ao próprio órgão, né, que está fazendo a contratação. E aí eu vejo o primeiro desafio, né, você falando aí, eu vejo o primeiro desafio da administração, que é o plano de contratações anuais. Né? Como que estão as secretarias de planejamento, como que está o pessoal que vai ter que fazer esse plano de contratação anual dentro das prefeituras. Né? Algumas prefeituras não têm nenhum setor de planejamento, às vezes ali, como antigamente, o planejamento é feito ali na contabilidade pelo contador, e nem tem esse planejamento. Então, ali a gente já está falando ali no artigo
no artigo da lei, né, que fala sobre o plano de contratações. Que é o artigo 12, caput, acho que inciso 7º, né, 6º ou 7º, né? Do plano anual de contratações. Isso. Né? E daí, como desenvolveremos esse plano anual de contratações? Vamos pôr na roda essa nossa discussão agora, né? A gente tem visto aí muitas discussões quanto à obrigatoriedade, né, da elaboração desse plano, né? E a gente percebe que o pessoal tem dúvida, né? Eu sou obrigado a fazer esse plano de contratação. Agora, assim, na minha opinião pessoal, né, assim, o Gerson pode explicar um pouquinho sobre isso também. Ele está ansioso para falar ali. Não tô não. Mas eu recomendaria, né, com certeza, com toda, assim, defensora do planejamento que eu sou, eu acho que só vem a somar para quem quer executar uma administração, uma gestão com eficiência e eficácia, né, que são os princípios da administração aí, dentre outros, né, importantíssimo a elaboração desse plano de contratações anuais, ressalvando a questão de que vai vir muita coisa pronta por aí, né? E aí cada município, cada órgão tem que trabalhar dentro do seu perfil, né? Ver as suas prioridades, o seu plano, o seu planejamento, como o Gerson já falou, de PPA, de LDO, toda essa estruturação, né? Toda a expertise do município para montar o seu plano de contratações, né? O que a gente vê muitas vezes, né? Por exemplo, quando a gente vê um plano diretor. Às vezes o município vai lá, o ente público vai lá, faz um plano diretor muito bonito, muito bem estruturado, mas na prática aquele plano diretor não se adequa à questão, à realidade no município, né? E essa eu acho que é a preocupação que a gente também tem que ter com o plano anual. Não deixar virar só um regulamento, só um documento que talvez seria obrigatório por lei, mas tentar adequar aquilo realmente com o município, né? Lembrando que a gente não é só adequar com relação às leis orçamentárias, tem também as questões das necessidades do município e principalmente com o plano de governo, né? A gente não pode deixar de lado que o gestor ele tem a pretensão de fazer nos 4 anos, só que se ele não planejar isso, ele não vai conseguir fazer, não é verdade? Porque, na verdade, na minha opinião, como eu disse, né, a planejamento, e isso com o plano anual, plano de contratações anuais, né, ele veio justamente para tentar afunilar, né, colocar uma forma mais planejada, vamos dizer assim, né, para você conseguir fazer isso, aquela compra daquilo que você vai precisar durante aquele ano, né? Eu acredito que, antes de tudo, o planejamento, eu acredito que tem que ser a base, né? Na verdade, só para complementar, essa questão do plano de contratações tem tudo a ver com o orçamento, né? Porque a gente percebe todo o recurso é escasso, a gente tem muita dificuldade de trabalhar o orçamento por conta dos imprevistos que acontecem, né? Todos os dias na administração pública, né? Então, se a gente tiver uma planejamento dessas contratações com períodos, a probabilidade de faltar, de não executar é menor, né? Não quer dizer que você vai conseguir cumprir, né? Como a gente vê no PPA, a hora que você vai fazer um levantamento do que foi executado, do que não foi, do que foi planejado, você tem ações que não são realizadas por N motivos e plenamente justificável, né? Mas é importante, eu acho que é importante fazer desenvolver esse trabalho. Até pela questão da gestão de risco que você trouxe, né? Sim. Eu vejo também um ganho, né, para a administração, porque a partir do momento que você faz ali um planejamento para compras, você pode ganhar em escala, o Gerson está aí, né, que pode dizer como que se
como que acontece isso, né? A intenção é quanto mais se compra, mais barato fica. Você economiza ali na parte de processos, né? De pessoas envolvidas, você faz de publicações, que as publicações não são baratas. Você vai publicar uma vez só, você vai envolver vários setores que vão comprar bens comuns, né? E aí você pode ter um ganho, uma otimização dos seus recursos, uma otimização do seu pessoal, né? Porque pode pensar que não, mas aquele setor que tem que fazer a mesma licitação 3, 4 vezes por ano, tempo é dinheiro. E as publicações, e aí são novos orçamentos, você tem que refazer um trabalho. Então, a partir do momento que você tem ali um planejamento das contratações que você vai ter que fazer, claro que não dá para você planejar tudo, mas aquelas coisas que são mais comuns, produtos de limpeza, produtos de escritório, né? Você consegue fazer ali, sim, uma otimização dessas licitações, dessas solicitações que o pessoal faz, para que você consiga também ganhar em escala. Então, assim, a administração também ganha com isso. Porque é um setor que, como já tem poucas pessoas trabalhando, você tem que aproveitar, né? E englobar tudo e tentar fazer. Claro que assim, tudo dentro da lei, né? Tudo dentro do que a lei permite, não vai fazer aquela mistureba, né? De bens. Mas, como a gente já tinha até conversado numa outra oportunidade, não é somente com relação só ao plano, né? A gente consegue criar até um calendário de compras anual. Sim. Né? Exatamente. E aí vem aquilo, terá que ser publicado no Portal Nacional? Porque lá tem um artigo da lei que fala que você terá que fazer essa publicação lá no Portal Nacional de Compras e Contratações, né? E aí, se você tiver que fazer, é facultativo fazer o plano anual? Mas se você eu entendo que não. Né? Porque eles estão pedindo a publicação desse plano. Então, Sim. assim, eu acabo entendendo que a administração vai ter que fazer, sim, de um modo geral, um plano de contratações. Essa questão que você falou da economia de escala também, acho que um exemplo vivo que a gente já presenciou aí são a questão dos consórcios, né? A gente teve muito ganho tanto de tempo como de recursos quando começou os municípios a participarem, por exemplo, dos consórcios públicos e comprar, né, vários municípios comprarem os produtos que são utilizados ou contratar os serviços que são comuns, né, para todos esses atendimentos aí. Sim. Uma coisa que é importante com relação ao plano anual de compras, assim como muitos outros pontos da lei, é que ela necessita de um regulamento, né? A gente tem aí um decreto federal que trata sobre o plano anual, o plano de contratações anual, né? Que eu acho que é o decreto, eu não lembro agora qual que é o número, mas é 10.900 de alguma coisa, mas eu não lembro qual que é o número exato do decreto. Só que ele trata, né, com relação desse plano de contratações anuais, mas ele é específico, ele deixa bem claro que seria aplicado para os entes federais, né? É 10.947, Gerson. 10.947. Mas ela é específica que a aplicação dela é no âmbito federal. Então, o município ele tem que tomar um pouco de cautela quando vê um decreto federal sendo publicado, no sentido de que não trazer isso para a realidade do seu município. Se o município não se adequar, não ver a realidade dele, não começar a colocar isso em prática, vai ter bastante problema. Gerson, a gente vê aí que tem vários municípios que estão já aplicando a nova lei sem regulamentação, né? Então, assim, não é porque eu não posso ir contra a legislação federal, né? Eu não posso fazer uma legislação que tenha dispositivos que confrontem essa legislação federal, mas eu posso regulamentar dentro da minha realidade, né, essa legislação, trazer, porque assim, como a Vânia falou, você mesmo falou sobre a questão do número de servidores, né, em âmbito federal, é outra realidade. Dentro de cada município, a gente tem
uma escassez de funcionários qualificados. Muitos municípios vão ter que qualificar os seus servidores para fazer esse tipo de serviço, né, de trabalhar com isso. Essa questão do pregão eletrônico, tem pequeno município que nem implantou ainda o pregão eletrônico, não tem plataforma, né? Então, assim, tem que se qualificar e também regulamentar toda essa legislação, né? Senão vai ficar inviável pôr em prática essa legislação nova legislação, né, vamos dizer assim. Não tão nova, né, porque o prazo está se esgotando, né, para entrar em vigência, né, a maioria ainda está usando a 866, mas a gente está, cada dia que passa, está vendo apertar o cerco aí, e muita gente não está se preparando, achando que do dia para a noite, eu vou deixar de usar a 866 e vou começar a usar a 1433. E não é assim, mesmo porque você falou, tem que ter toda essa regulamentação. Falando em regulamentação também, a gente vê lá no artigo 20, artigo 20, que fala sobre a necessidade de regulamentação para aquisição de produtos, né? E lá, o parágrafo 2º, ele expressa um prazo de 180 dias para que essa regulamentação seja feita, né? O que vocês acham com relação a isso? Vocês acham, assim, que o Tribunal de Contas, por exemplo, ele vai ficar em cima disso, dessa falta de regulamentação, inclusive com relação ao que os artigos, né, os bens considerados de luxo? Então, essa é uma regulamentação que eu já tenho, assim, ouvido em algumas lives, alguns cursos que a gente faz, que isso já deveria estar já normatizado, né? Porque a lei te deu aí, acho que 180 dias, para você fazer aí, né, uma regulamentação do que seria os bens comuns e os bens de luxo. E eu acho que muitos municípios aí já não se atentaram a esse prazo. Eu acho que estão considerando o prazo de entrada da lei, né, no ano que vem, 2023, né? Então, tem muitos municípios que não regulamentaram isso, como também tem municípios que já estão usando, né, os novos valores de dispensa sem a regulamentação. O que acontece? A lei é muito clara quando ela fala que você não pode mesclar as duas leis, né? Ou você usa a 8666 ou você usa a 1453. Já alguns entendimentos que, quando você pega somente o valor da 14133 para dispensa, mas você não faz o restante dos procedimentos, que são as publicações que são diferentes agora, né? Quando você não faz os procedimentos, só pega o valor, você já está contrariando a lei. Você já está mesclando as duas leis. Porque você só está pegando o valor de uma, mas continua com os procedimentos da outra. Então, tudo vem, porque mesmo que você tenha você vai usar os novos valores, você tem que adotar todos os procedimentos. E você tem que ter isso daí já numa norma, como que você passa a utilizar a 14133 para os valores de dispensa. E muitos municípios ainda não regulamentaram isso. Já estou vendo algumas reportagens e o Tribunal de Contas já está começando a fazer uma avaliação desses procedimentos. Mesmo porque o portal, nessa questão, já está funcionando, né? O pessoal já está publicando lá, divulgando, e a gente tem percebido que exatamente isso que você falou. Várias falhas nessa questão da prática, né? De pôr em prática essa regulamentação. Não tem a regulamentação, aí simplesmente transcreve o que a lei veio trazendo e faz errado, vamos dizer assim, né? Não faz com perfeição. Então, a gente já tem mesmo, assim, alguns comentários, não tenho dúvidas ainda se nesse primeiro momento já vai ter alguma penalização, mas com certeza apontamentos, né, Vânia? Algumas recomendações com certeza vão ser efetivadas. Com relação à regulamentação, a gente só tem que citar aqui para
para já deixar registrado, se alguém quiser pesquisar sobre isso, que a gente já tem um decreto federal que regulamenta a questão dos serviços, essa questão dos bens de luxo e bens comuns, né? Seria o decreto federal 10.818, né? E teve uma resolução recente do TCU também, né? O TCU publicou uma resolução recente falando, né, tratando especificamente no âmbito interno do TCU dos bens de categoria comum de luxo, né? Acho que é a 341. Isso. 341, né? Teve um município também recente que já teve um decreto tratando sobre isso, né? Uma dúvida, assim, que também é o que eu gostaria de perguntar, eu não sei dizer com uma certa certeza. O que vocês acham de uma acumulação de legislações, normatizações? Eu vou explicar. Você criar uma normatização só, um decreto só, por exemplo, tratando sobre vários temas da lei, né? Ou seria o caso de cada regulamento ser disciplinado para um certo tema que a lei exige de regulamentação. Por exemplo, eu crio um decreto, né, municipal tratando sobre o plano anual de contratações, tratando sobre... O que vocês acham sobre isso? Assim, o que eu tenho visto é que a regulamentação da nova lei de licitações, ela tem sido feita de vários jeitos, né? Vamos dizer assim, ela tem órgão fazendo conforme você falou, num instrumento só, né, que fica extremamente extenso, que foi o caso do estado do Paraná, né, que ficou com muito mais artigos do que a própria lei tem, né, porque regulamentou de uma forma geral. Eu, particularmente, acho que facilitaria se você desmembrar. Fica um número maior de instrumentos de regulamentação, porém, eu acho que o entendimento fica mais fácil, né, se você tiver pontos específicos regulamentados de forma separada. Mas isso é uma opinião particular minha, né? Eu acho que a legislação ficaria, para você regulamentar tudo em um decreto só, vai ficar uma legislação muito extensa. E aí fica com dificuldade de manusear mesmo, né? E até pela questão de alteração, né? Se você precisar modificar, exatamente, você tem que ficar fazendo uma série de reparos nesse instrumento geral aí, né? Sim, até porque como... Lei... Pode falar, pode terminar. Não, a lei, ela é extensa também, né? A gente não pode falar que o regulamento ele é extenso, mas também a lei é extensa. E pode ser que no ano que vem, a gente vê alterações nessa nova lei, né? Porque tem um monte de aspectos ali na lei que a gente fica com dúvida de como vai ser aplicado aquilo. Só que a lei anterior também já tinha, né? Então... Sim. Na verdade, assim, eu acho que o que você falou é válido a questão dessa alteração, porque conforme você for trabalhando no dia a dia, vão surgindo as dificuldades e, às vezes, aquele modelo que você implementou, que você regulamentou, não serve para o seu município ou para o seu órgão, né? Então, assim, vai ter um pouco de... Eu acho que se você tiver instrumentos apartados, você vai conseguir, como você falou, alterar de forma mais facilitada, explicar melhor como vai ser a aplicação disso na prática. Então, eu acho que só tem a facilitar. Não sei se a Vânia tem alguma opinião divergente sobre isso, mas... ou teve alguma orientação já do tribunal sobre nesse sentido de regulamentação? Olha, eu vejo que a União ela está regulamentando por pedacinhos, né? A União ela vem aí, ela já soltou diversas normatizações que já estão publicadas, que eles até autorizam as pessoas a utilizarem. Claro que cada município vai ter que fazer adequar isso daí a sua realidade, mas eu também acho que tem que ser por pedacinhos,
porque é muito complicado você fazer uma regulamentação e outra, né, não vai sair. Né? O tempo que você vai fazer para fazer uma regulamentação dessa extensa dessa vai demorar muito. E eu acho que se você regulamentar por partes, a coisa flui mais rápido, né? É melhor. Sim. Então, eu acho melhor fazer essas regulamentações por pedaços mesmo, né? Conforme a administração vai vendo as suas dificuldades, ela vai regulamentando. Mudando agora um pouco do foco, né, da lei, né, do tema da lei de licitações, a gente falou bastante sobre a questão da regulamentação, falamos do controle interno e também do plano anual plano de contratações anual. Eu sempre inverto. Mas e com relação às novas modalidades de licitação, né? Isso aí é um tema de certa forma bastante elogiado pelo mundo jurídico, porque acabou dando uma esvaziada naquele número um pouco, não vou dizer extenso, mas deixava um pouco de dúvidas com relação à sua aplicação, né, das modalidades. Né, a gente tirou uma questão que era uma modalidade que trazia muita crítica e que teve, acho que no ano retrasado, um aumento nos valores, incluindo nessa modalidade, que seria a modalidade do convite. Né? O convite ele deixou de existir na nova lei, né? E também a tomada de preços, que deu margem acabou sendo absorvida pela concorrência. Né? O que vocês acham sobre essas modificações da nova lei de licitações com relação às modalidades de licitação? Eu acho assim que se você for pensar no intuito da legislação, né, que é mitigar assim o problema que tem de desvio, de compras mal planejadas, né, todo esse problema, eu acho que é válido, né, a alteração é importantíssima, né, essa questão do pregão é uma modalidade que veio só somar, né, principalmente na questão da transparência, né, das aquisições e das contratações. O convite, eu acho que ele era assim, quando a intenção era boa, né, de se fazer, eu acho que ele era importante porque se você tivesse toda uma estrutura de empresas cadastradas, né, toda essa questão, eu acho que era importante. Porém, eu sou defensora da 1433 e acho que é válido essas alterações para modernizar, né? É a modernidade da administração pública. E acho que é importante destacar aí, Gerson, que essa alteração tem tudo a ver com a questão de se agora não se pensa mais em preço, né? Não é só o critério, vamos dizer assim, pelo valor, né? Não preço, pelo valor, porque antigamente você ficava preocupado nessa questão, como você falou, do valor do convite que foi alterado, tal era 80, passou então 150, hoje não, o pregão você não tem esse limite, né, de valor de contratação, né? Então acho que isso é extremamente importante dentro da administração, facilitar e agilizar, ainda que tenha todo uma fase interna um pouco mais burocrática, vamos dizer assim, de planejamento mesmo, de você ter uma série de fases para cumprir internas, até expor esse edital, essa contratação na rua, né, pública. Eu acho que essa nova forma de contratação do pregão, seja ele eletrônico, seja ele presencial, vai facilitar muito tempo, muito a contratação. Um ponto interessante com relação ao pregão, né, que eu, quando atuava como pregoeiro, sempre tinha aquela dúvida
com relação a serviços, né? Como a gente vai contratar serviços pelo pregão. Até então, a gente tinha um pouco de medo de colocar isso na prática, isso aí foi reduzindo ao tempo, né? Mas sempre falou-se que em serviço de engenharia era incontroversiamente proibido, vedado, a gente trazer isso para o pregão, né? Hoje a gente já tem um norte um pouco diferente, né? A gente já começa a ver, a lei já traz um prisma diferente, né? Porque agora a gente já pode fazer a contratação de serviços comuns de engenharia por meio do pregão, o que era, na lei anterior, não tinha nem dúvida que a gente não poderíamos fazer, né? Hoje, somente serviços comuns, né? Serviços técnicos especializados de engenharia, né? A gente não pode contratar mesmo, né? Até porque precisa de um estudo mais aprimorado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo técnico preliminar, mas precisa de um estudo um pouco mais concentrado, né? E que eu entendo que o rito do pregão ele não consegue absorver esse estudo mais definitivo, né? E também a gente começa a falar um pouco aí também sobre as dispensas de licitação, né? Agora também teve uma alteração bem grande com relação à dispensa de licitação, né? Olha, em relação às novas modalidades, né, a Lei 8666, quando ela foi elaborada lá atrás, ela já deu uma engessada, né? Era uma lei meio que engessada. Tanto é que depois vieram outras formas de contratação, de aquisição de produtos, né? E como o pregão, veio lá, né, o registro de preço, veio o RDC, né, que era para dar uma agilidade maior. Então, eu acho assim, a partir do momento que essa lei, ela englobou tudo, né? Ela pegou uma parte da 866, ela pegou uma parte do pregão, pegou uma parte do RDC e fizeram tudo uma lei só. Então, inclusive do decreto novo do pregão eletrônico, né? Isso. Então, eu acho que a lei ficou melhor, ela ficou assim, mais fácil, né? E, como a Kátia falou, a questão de valores também, eu achei muito interessante ter abolido essa forma de fazer as contratações por valores, né? Só que eu tenho aí uma pequena dúvida, né? Como que vai acontecer esse diálogo competitivo, né? Que está todo mundo aí não sabendo bem certo como é que vai ser a procedência desse tipo de contratação de diálogo competitivo. Né? São coisas ainda que estão obscuras na lei. Como vai acabar entrando num tema que demanda tempo para a gente acabar discutindo mais, acho melhor a gente passar um pouco para frente, né? O artigo 75 agora também mudou, né? Porque antes a gente acabava ficando lá direcionado ao artigo 24, agora na lei nova, falando sobre dispensa de licitação, está lá no artigo 75, né? E tem uma roupagem totalmente diferente do que a gente via na lei anterior, né? E assim, é um artigo que cresceu os olhos de alguns, né? Por causa dos valores, né? Antigamente a gente, lá no começo da lei, né, ficou anos a lei com a dispensa de licitação nos R$8.000, né? A gente trabalhou muito tempo com esse valor, né? Depois teve uma alteração aí discutível por decreto, uma atualização, né? Que passou para 17.800, se eu não salvo engano, uma coisa assim. E agora, né, como o Gerson falou, veio com esse artigo 75, que vem trazendo um valor aí significativo de R$100.000, né, que é atualizado, na verdade, que já foi atualizado, né? Agora, no início do ano, né, já teve uma atualização desses valores. E para contratação, caso de obras e serviço de engenharia ou serviço de manutenção de veículos automotores. E a gente tem ouvido, assim, várias interpretações sobre essa questão, né, que aí demanda uma regulamentação também, né, acho que é importante observar esse dispositivo e
trabalhar ele de forma às orientações dos controles, né, de fiscalização aí, Tribunal de Contas de cada esfera aí, para não cair em cilada. Né? Não sei se o Gerson ou a Vânia querem falar alguma coisa sobre isso, não sei se a Vânia já teve algum posicionamento do tribunal sobre essa questão dos valores, mas é importante a gente ter esse respaldo para não fazer coisa errada, né? Eu acredito que é o cuidado mesmo, né? A gente tem que ter bastante cuidado na implementação com relação a essa questão das dispensas de licitação. Eu ouvi, eu acho, acho que até a gente conversando sobre isso, né, na nossa última reunião, que seria aí o canto da sereia, né? Então, tomar um pouco de bastante cuidado mesmo, né? Porque não somente com relação à questão dos apontamentos do Tribunal de Contas, né? Mas também a gente está falando aí até em correr o risco de uma questão de improbidade administrativa, né? Rejeição de contas, então é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Bastante cuidado. Vamos mudar um pouco também, já passar para o próximo tema, que é para a gente não demandar ficar um discurso muito extenso aqui, né? E a gente se reúne uma outra oportunidade, né? Falando um pouco sobre o estudo técnico preliminar, né? Tem muita discussão também sobre o estudo técnico preliminar, se ele é ou se ele não é obrigatório, quais seriam as licitações pela qual ele é obrigatório, né? Estudo técnico preliminar. Tem uma instrução normativa nova também, né? O que vocês conseguem falar sobre o estudo técnico preliminar previsto na Lei 14.133? Bom, eu vou falar já de início que, mesmo que seja para dispensa, tem que ter o estudo técnico preliminar, né? Porque ele é o começo de tudo. Olha o controle interno aí, olha o controle interno. As dispensas têm que ter ali o estudo técnico preliminar, não com todos os requisitos, mas a lei cita quais são os requisitos que tem que ter nesse estudo técnico preliminar. E, assim como todas as outras contratações, vai demandar do estudo técnico preliminar, né? Então, assim, mesmo que o pessoal esteja dispensando aí, o pessoal vai prestar atenção no estudo técnico preliminar, né? E eu acho que vai dar bastante trabalho, porque é uma coisa bem detalhada, né? Porque você vai ter que colocar ali qual é o seu problema, como resolver, a necessidade de se contratar, né? Quais os resultados que você pretende obter. Quais as opções, né, que você tem para resolver aquele problema, né? Se é a melhor opção, melhor custo-benefício, né? Exatamente. Então, eu acho que esse estudo técnico ele vai ter que ser feito entre o pessoal que está requisitando os serviços, como a equipe de planejamento, ali, né, um pessoal de compras ali amparando, né, para ver como é que vai ter que desenvolver esse estudo técnico. Mas eu acho que é uma coisa que vai dar bastante trabalho, viu, gente? A gente tem uma instrução normativa nova agora, a 58, né, que trata com relação ao estudo técnico preliminar, só que, mais uma vez, a gente vê a necessidade de regulamentação no município, né? Porque a instrução normativa ela é específica e deixa bem claro, e também a aplicação dela vai se dar à administração pública federal, direta, indireta, fundacional, nada obstante do município começar a dispor, regulamentar sobre isso, começar a não pegar carona na instrução normativa, nas regulamentações federais, porque isso vai dar muito problema, porque não é a realidade. O município não tem, um município de 15, 20 mil habitantes, não tem a mesma realidade do que da administração pública federal. Isso aí é nítido, como a gente já vem falando isso desde o início dessa apresentação. Né? E o que a gente tem visto aí, o pessoal confundindo um pouco o estudo técnico preliminar com o termo de referência, né? Acho que é importante a gente destacar que são coisas separadas, né? O estudo técnico preliminar, ele pode ensejar uma base para o termo de referência, mas eles são instrumentos divergentes, né? Eles são complementares, na verdade, né? É uma sequência, né? Dentro dos atos que devem ser até se chegar
ao edital, à divulgação dessa licitação, né? Então, mas eu também, como a Vânia, entendo que, independente dele ser uma peça mais sucinta ou não, é importante esse estudo técnico preliminar e é essencial, né, para todos os tipos de contratação, e as que não couberem esse estudo técnico preliminar tem que ser plenamente justificável, né? Com o Gerson da área do direito aí pode dizer também sobre a questão da vinculação dos atos, né? Então, é importantíssimo estar claro porque naquele caso específico está se dispensando a execução do estudo técnico preliminar. Eu acho que também, né, Kátia, a gente tem que esperar para começar, não é começar, né? Para a gente falar em eventual dispensa de estudo técnico preliminar, a gente tem que esperar um pouco mais o amadurecimento da lei, né? A lei ela é nova, a gente já tem um ano, embora seja nova, a gente já tem um ano do início da sua vigência, né? Concomitante com a lei 8666, e até por essa concomitância com a lei anterior, com as legislações anteriores, né? A gente tem que ter um pouco de cautela sobre eventuais dispensas ali do que a lei traz como obrigatoriedade. A gente vai ver em breve, acredito que no ano que vem, a gente já começa a ver uma reformulação, inclusive das sumas do Tribunal de Contas. O nosso Tribunal de Contas ele é um Tribunal de Contas muito bom com relação a entendimento simulado. Se não me engano, são 51 ou 56 sumas, só que essas sumas vão ser esvaziadas, né? Porque a nova lei de licitação é uma outra realidade, né? Sim. Tanto é que se a gente entra hoje no site, no portal do Tribunal de Contas, já tem um monte de súmula que está arriscada, que já não tem mais aplicação, né? E com relação a isso, a gente só pode falar em dispensa do estudo técnico preliminar também com relação ao entendimento do Tribunal de Contas. Acredito que o entendimento do Tribunal de Contas vai ajudar a gente a falar se é aplicável em determinada coisa ou não, né? Mas antes disso, a gente não pode falar em dispensa. Ô Gerson, só para também destacar uma coisa que é importante, acho que falar, que você está falando das súmulas que estão sendo riscadas aí, é importante ainda dizer que hoje, até 31 de março, né, de 2023, é possível ainda você utilizar os procedimentos através da Lei 866, mas e eles vão continuar a execução após a entrada em vigência da 1433, através da regulamentação da 866. Mas a partir de 1º de abril de 2023, todos os processos que forem iniciados têm que ser com base na 1433, né? Então, o tempo aí está correndo, né? E quem não se preparar vai ter muita dificuldade para conseguir implementar isso daí na prática a partir de 2023. Sim. Bom, como nós já estamos finalizando, né, eu já vou aqui me agradecer a todos, né, e aí lembrando os municípios que corram aí para fazer a sua verificação, né, inclusive administrativa, na sua organização administrativa, né, quais serão os funcionários, quem vai desenvolver o quê, quem vai ser o agente de contratação, como que vai ser a comissão, né, para vocês já correrem aí fazendo já a primeira modificação que deverá ser feita, que será no próprio quadro administrativo, né, do município, né? Então, aí eu espero que todos consigam aí fazer todas essas alterações para estar bem em ponto lá no dia, né, no dia 1º de abril de 2023, com a nova lei de licitações, tá? Era isso que eu gostaria de falar e agradeço a todos. Acho que pegando... Pode falar. Pegando um gancho aí no que a Vânia falou sobre a questão de fazer esse levantamento, né, dos servidores que tem, acho que é importante destacar a questão da segregação de funções, né,
que a nova lei de licitações trouxe. Então, é um assunto que também demanda um tempo maior de discussão, né? Acho que uma próxima oportunidade, aí, se o Renato nos convidar, a gente pode estar abordando esse assunto também, né, que é relevante, né? E isso tudo vai demandar muito tempo e um estudo muito grande dentro da própria administração, né? E o tempo é uma coisa que já não temos tanto, né? Praticamente aí 6 meses, que se você considerar que tem o final do ano aí e tal, tem uma paralisação de uns dias, né? E todos os outros serviços que continuam sendo executados e têm que ser executados, né? Então, é importantíssimo isso daí que a Vânia trouxe, e acho que espero que a gente tenha esclarecido e assim, despertado nas pessoas, né, o interesse, né, pelo assunto que é tão importante, não só dentro da administração pública em si, a parte interna, mas também se você tiver dentro da sua administração, dentro do seu órgão, uma regulamentação eficaz, eficiente e clara, fica mais fácil da administração dos órgãos da iniciativa privada virem participar dos seus procedimentos licitatórios, né? E aí você amplia a sua concorrência, você vai ter melhores preços, vai ter melhores fornecedores, né? Quanto um estudo técnico preliminar bem elaborado vai gerar um termo de referência claro e que vai ampliar a participação de pessoas idôneas, né? E que tenham a intenção de bem fornecer um produto melhor e prestar um serviço mais eficaz na administração pública. Era isso, e obrigado. Eu acredito que a aplicação da lei já tem que começar a ser feita a partir do ano que vem de forma efetiva, no sentido de que a Lei 8666, 10.520 tem que ser só exceção, né? Para praticar, mas tem que ter a regulamentação, né, Kátia, né, Vânia? Sem as regulamentações, sem a gente colocar em prática um planejamento de compras, o plano de contratações anual, começar a fazer o estudo técnico preliminar, a gente não consegue ver como que vai ser a aplicação dessa nova lei, né? Sim, importantíssimo. Bom, Renato, também eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando e fico à disposição aí para os próximos convites aí. Pessoal, que show, hein? Que show. Eu imagino passar uma semana com vocês. Conforme a gente estava falando nos dias que a gente bate papo, né? Não minto que o conhecimento de vocês não vai se esgotar numa live de um bate-papo, né? De 1 hora. Já fica o convite. Eu agradeço a Vânia, o Gerson, a Kátia por disponibilizar todo esse conhecimento, tá? Eu também agradeço muito o tempo de vocês, o tempo, né? E o conhecimento que vocês têm, né? Eu sou um telespectador na questão jurídica, na questão de licitação. Eu acho de extrema importância, né? Eu venho da área de gestão, mas na área de gestão privada, né? Eu não tenho muito conhecimento na área pública, mas eu acredito, e foi até uma das questões que eu conversei com o Gerson em algumas oportunidades que nós conversamos, enfim, em alguns encontros, né? E a lei, ela muda muito rápido, né? Então, assim, se na esfera pública, os profissionais que estão na esfera pública, ligados diretamente à área jurídica, à área contábil, que é o caso da Vânia, perde o time, né? E aí a gente fala aí, abril, nós vamos tirar dezembro e janeiro, amarra o tênis, porque o negócio vai... E o brasileiro sempre deixa a última hora em todos os sentidos, né? Então, eu acho de extrema importância que a esfera pública comece a ter uma preocupação, né,
ainda mais a municipal, igual o Gerson estava falando aí, né? A gente é sabido que as menores municípios de 15, 20 mil habitantes, às vezes não têm profissionais com extremo gabarito e experiências que vocês têm, então tem que ficar atento, tá? De antemão, eu já coloco aqui o meu e-mail, tá? Se alguém aí que assistiu ou vai assistir esse bate-papo, se tiver alguma dúvida, né, pode mandar e-mail para mim, que será direcionado e eu vou responder futuramente a essas pessoas, tá? Caso também alguém queira mais informações, pode estar entrando em contato comigo e a gente entra em contato e futuramente a gente pode aí dar uma ajuda, uma assessoria, enfim, né, pela própria técnica, tá? Aqui tem meu site, então, novamente eu agradeço, né, e fica aí o convite para um próximo bate-papo. Eu acho que a gente tinha que fazer pelo menos um por mês. Mas, porque assim, gente, é uma aula. Eu geralmente, né, se vocês assistirem os outros bate-papos, eu até interfiro. Por quê? Porque, de certa maneira, tem algum conhecimento, tem algum case e tal, mas só que assim, vocês falaram de uma facilidade tão grande que não tem nem como interferir, né? E tem assunto, hein? Não, foi o que eu falei, a gente vai até... né? Mas assim, eu agradeço realmente a disponibilidade de todos e fica aí o convite. Agora, só quando vocês tiverem disponibilidade, só me avisar que eu tô pronto. Opa! Tá ótimo. Beleza, pessoal? Obrigado. Beleza. Boa semana para todos aí. Abraço. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.